Olá, tudo bem? Para essa questão, nós precisamos aqui entender como que funcionam as forças nesse sistema. A gente tem aqui uma força F sendo aplicada com 5 newtons. E a gente tem as massas dos blocos, né? E os respectivos coeficientes de atrito. A gente sabe, né, que esse coeficiente de atrito estático é o coeficiente máximo, ou seja, é a máxima força estática que pode existir com esse bloco. Por que que a gente diz máxima? Porque a força de atrito, ela vai aumentando conforme a força vai sendo aplicada. Qual é o intuito da força de atrito? É se opor à força aplicada para que haja um equilíbrio e esse bloco continue em repouso, né? Até que haja um movimento, né? Que essa força supere a força de atrito estático, haja um movimento e passe a atuar o cinético. Mas até lá, a função é que a força de atrito seja de mesmo valor da força aplicada, até que a força aplicada seja do mesmo valor dela, né? Quando a gente atinge o valor máximo. Então, vamos calcular o valor máximo e a gente vê se a força aqui passar do valor máximo da força de atrito, é porque houve a superação desse repouso e há um movimento, mas se não passar do valor máximo da força de atrito, é porque então essa força de atrito está assumindo valores de força igual à força aplicada para que elas se anulem e continue existindo o equilíbrio. Vamos calcular aqui, ó, primeiro entre o bloco A e B. A normal aqui vai ser relativa apenas à massa de A, que é 5 kg. Como a normal vai se anular com o peso em equilíbrio, já que não tem nenhuma força resultante vertical, então a normal é igual ao peso. O peso é massa vezes gravidade, 5 vezes 10 que dá 50, então a normal também é 50 newtons aqui para cima, tá? Então a gente tem aqui normal igual a 50 newtons. Vemos aqui e calculamos. Força de atrito estático máximo para o bloco A em relação ao bloco B é igual a μ vezes normal. O 0,2, que é o coeficiente máximo, e a normal, que é 50 newtons relativo ao bloco A. Isso nos dá 10 newtons, ou seja, a força de atrito estático máxima é de 10 newtons. 10 newtons é maior do que a força que está sendo aplicada aqui. Isso significa para a gente que não chegamos a atingir esse valor máximo, que essa força de atrito está assumindo um valor igual a 5 newtons, está se anulando com essa força aqui no bloco A, né? E está havendo um equilíbrio, ou seja, o bloco A não vai deslizar sobre o bloco B, ele vai permanecer em repouso. Pela terceira lei de Newton, a gente sabe que toda força de ação tem a sua força de reação de mesmo módulo, então o valor é o mesmo, mesma direção horizontal, sentidos opostos, essa daqui estava para a esquerda, essa força de atrito fica para a direita, e atuando em corpos distintos, ou seja, o bloco B faz no bloco A uma força de atrito para trás, e é isso que faz o bloco A ficar em equilíbrio. Mas da mesma forma, o bloco A faz no bloco B uma força de atrito para frente. Então, esse bloco B está recebendo uma força de atrito para frente igual a 5 newtons, ou seja, ele também está sendo levado para frente com uma força de 5 newtons. Vamos calcular a normal que o piso exerce no bloco B. Nesse caso, né, nós temos tanto a massa do bloco A quanto a massa do bloco B, como sendo um único grande bloco comprimindo o chão. Então, a normal vai ser relativa à massa desses dois blocos. 10 quilos mais 5 quilos, que é igual a 15 quilos. Novamente, a normal é igual ao peso, ou seja, a normal é de 150 newtons. O coeficiente de atrito é 0,05, então fica força de atrito estático máxima entre o bloco B e o piso é 0,05 vezes 50, que dá 7,5 newtons. Novamente, essa força de atrito estático máxima, né, que o piso está fazendo aqui no bloco B, é maior do que a força aplicada, logo, não chegamos a atingir esse valor de força de atrito estático máximo. Essa força de atrito estático aqui também assume 5 newtons e fica em equilíbrio em repouso, e o bloco B também não desliza sobre o piso.